galera do blog Por Dentro da Arena, pelo Jornal Globo, por Guga Noblar. Estamos aqui com o mestre Euclides Pereira, ele que foi um grande lutador aí da década de 50, está fazendo um seminário aqui em Brasília, vai mostrar aqui na prática para os lutadores aqui da cidade um pouquinho da técnica dele e vai bater um papo aqui com a gente para a gente estar conhecendo um pouquinho dessa pessoa aí que fez parte da história do MMA, do Vale Tudo, desenvolvimento desse esporte aí que virou uma febre no mundo. Mestre, começa se apresentando aí para quem ainda não conhece seu trabalho aí, fala um pouquinho de você aí pro pessoal. O meu nome é Euclides Pereira, para quem me conhece, para quem não me conhece, eu estou me apresentando com muita honra. Eu estou aqui no Clube do Ascadi, em Brasília, vou fazer aqui um seminário para a turma da academia. Tem muita gente, muito mestre, gente muito importante aqui, fazer presente a esse seminário. E eu estou aqui para responder alguma pergunta que for me formulada. Como é que o senhor começou a lutar? Conta um pouquinho do seu início aí no mundo das lutas. Comecei a lutar com 17 anos, em Recife, num programa chamado TV Ring Torre, que dura 6 anos a duração. Eu fui lutador por 6 anos nesse TV Ring Torre, nunca perdi, fiquei invicto. E quando encerrou o programa, eu saí no mundo afora lutando, mostrando a minha habilidade, meu conhecimento. Já tinha virado um profissional e aí eu não parei mais. Estou aqui até hoje, mostrando agora eu estou mostrando o meu conhecimento, transmitindo, passando para os outros. Mas fala um pouquinho do início do seu treinamento. Quem foram seus mestres aí? Como é que o senhor começou a aprender? Comecei a aprender com o Jurandir Moura, que inclusive foi discípulo do Jorge Gracie, que é da mesma linha dos Gracie, que era o jiu-jitsu. Naquela época a gente treinava jiu-jitsu tradicional, que valia exatamente pancada, porrada, em cima e embaixo. Hoje o jiu-jitsu mudou, é o jiu-jitsu esportivo, não tem mais pancada, que era antigamente, era o jiu-jitsu tradicional. Aí depois do jiu-jitsu que eu pratiquei, aí apareceu esse programa, como eu falei há pouco, do TV Ring Torre, que precisava de fazer lutas, apresentar lutadores. Aí eu passei a fazer a luta livre, olímpica, que chama-se hoje o submisso. Aí eu passei a lutar 2 anos, lutei 2 anos de luta livre olímpica, que é o submisso. Depois de 2 anos, aí eu passei para o MMA, que naquele tempo não era MMA, hoje o MMA significa que é o Vale Tudo de antigamente. Que MMA hoje significa a mistura de todas as lutas, certo? Então nós chamávamos luta livre, Vale Tudo, era o nosso estilo. E hoje é a mesma coisa, a pancadaria, o troca-troca, em cima e embaixo, os golpes. Só que foi mudado muita coisa, tirou um bocado de golpes que antigamente valia tiro de meta, cotovelada de cima para baixo, de toda cabeçada na cara, joelhada. Hoje é proibido, só não era permitido, era o puxão de cabelo, morder, golpe baixo, dedo no olho. Isso eram os golpes que era proibido, o resto valia tudo. Como que era seu estilo de luta? Você era mais de finalizações ou era nocauteador? Eu era mais de finalização. E meu estilo era um estilo solto, que eu tenho, porque existe 2 estilos, 2 tipos de lutador. Tem o lutador pegador, que é o lutador parado, e o lutador estilista, que é o lutador clássico, aquele que pula, que sabatina em cima do ringue, não para. Era o meu estilo, que é o estilo daquele rapaz que luta também, que lembra muito o meu estilo. O japonês do Belém do Pará, o Yoshio Machida, o Machida, né? Os grandes adversários que você já venceu aí? Os grandes adversários que passou, que eu tive a oportunidade de enfrentar, primeiramente era o Cássio Reis, que foi o que eu venci na Bahia, que era o grande nome no Brasil na época, 1968, ao qual eu tive a oportunidade de ser o vitorioso. O Valdemar Santana também, que era o homem de grande influência no Brasil, foi o fundador do Vale Tudo. O Ivan Gomes, o Zulu, que eu lutei aqui em Brasília, e muitos outros que, se eu for falar, eu vou passar aqui 1 hora falando só de adversários. Quais títulos que você já conquistou também? Eu conquistei o título na época de Norte e Nordeste, na época tive o campeonato, foi lá do TV em Torre,
na Bahia também o campeonato Norte-Nordeste. E nunca disputei o campeonato, título de campeão brasileiro, porque nunca a federação, ninguém, na época ninguém nunca fez, ninguém nunca promoveu título né, fazer assim, a disputa de campeão brasileiro, quem que seria, era considerado assim, o melhor do Brasil é fulano, quer dizer, a imprensa escrita e falada que falava, que dizia que era o bom lutador, que na época era o Cássio Gracie. Depois eu venci o Cássio Gracie, então fiquei famoso no Brasil como o campeão brasileiro. Dava dinheiro? Pouco dinheiro, a gente lutava mais pelo amor, mais pelo esporte. E hoje a pessoa já luta pensando em muito dinheiro, muito dólar. A pessoa hoje, inclusive, faz 3, 4 lutas e já está milionário. Eu lutei, fiz 300 lutas na minha vida e não ganhei dinheiro. Ganhei muito dinheiro, mas também eu fui explorado. Me desculpe a falar a verdade, eu fui enganado, eu fui explorado pelos promotores, pelos empresários, porque eu não tinha um empresário exclusivo para mim orientar. Eu não vivia só, eu era uma pessoa que lutava, andava no meio do mundo, no Brasil inteiro, lutando sozinho, desafiando quem quisesse lutar comigo. Então eu não tinha uma pessoa para me orientar, para me segurar nessa parte financeira. Então eu não ligava, não fazia questão, meu negócio era lutar, era fazer o esporte. Qual é a conquista que o senhor mais se orgulha em toda a sua carreira, realização, aquilo ali que você acredita que foi o seu auge? Eu acredito que foi meu auge realmente quando eu fiz essa última luta na Bahia e que vim aqui para Brasília, através do esporte, eu consegui um bom emprego, que foi no Senado Federal, e hoje eu já estou aposentado. Então eu agradeço ao esporte, foi uma coisa que me deu essa posição, essa oportunidade de ser o que eu sou hoje. Carreira de lutador, assim, qual a realização como lutador que você mais se orgulha, que você acha assim que foi o seu melhor momento? O meu melhor momento como lutador foi todos. Desde quando eu comecei no TV Ring Torre, sempre fui vitorioso, nunca perdi, até chegar em Brasília, onde eu resido, e toda a minha vida foi orgulho de ser um cara sortudo, ter tido sorte mesmo na vida, no esporte. Esse é meu orgulho, e nunca perdi. Posso falar para Deus e o mundo que sou um homem invicto até hoje. O senhor acompanha o MMA atual? O que o senhor acha dos lutadores da atualidade? Acompanho, gosto, assisto o MMA. Inclusive eu tenho 4 ídolos que eu sou respeitador, sou admirador deles, que vai começar falando assim pelo Júlio Cigano, Yoshido, o Machida, Yuto Machida, o Binotaro, esse que é o incrível, que é o número 1, o Anderson Silva, né? Lutador completo, mando um abraço para ele, tá de parabéns. E aí é esse o recado que eu tenho para dar. Quem quiser chegar onde eles chegaram tem que treinar muito, tem que ser dedicado, ter humildade, simplicidade e respeitar o próximo. Você acha que você venceria o Anderson se fosse jovem atualmente? Essa pergunta é uma pergunta bacana. Eu sempre digo que se eu fosse da minha época, eu sempre digo que seria o vencedor. Eu não vou dizer que ia vencer, mas toparia se eu tivesse na época, se fosse na época minha, se ele também fosse da minha época, quem sabe a gente podia ter se defrontado um ao outro, mas o destino da vida não deixou acontecer. O senhor acha que tem alguém que teria condições de vencer o Anderson entre os lutadores atuais? O que você acha que o lutador teria que fazer? Qual que seria a melhor estratégia para vencer o Anderson? Olha, eu acho muito difícil para vencer o Anderson Silva se ele continuar do jeito que ele continua, com a humildade que ele tem, com a segurança que ele tem, com a tranquilidade e a técnica que ele tem, se ele continuar treinando, que eu acho que ainda tem que treinar mais ainda, para chegar onde ele chegou e continuar o seu nome, segurar a sua invencibilidade. Então eu acho muito difícil a pessoa ganhar do Anderson Silva. Se ele continuar lutando
treinando, não parar, não beber, não fumar, ser o que ele é, ninguém ganha dele não. Pode até ganhar, porque ninguém é invencível, tudo pode acontecer, o imprevisto, né? Mas eu acho uma parada muito dura para quem vai lutar com antes, é difícil ganhar aquele homem, viu? Muito grato mais uma vez, está dando essa atenção aí pra gente, viu, mestre? O espaço está aberto para você fazer suas considerações finais aí. Eu que tenho que agradecer mais uma vez a você e toda a imprensa escrita e falada. Eu ainda estou dando meus depoimentos e eu quero transmitir para todos os atletas sobre realmente esse negócio de droga, de entorpecente. Não faça isso, é errado, eu nunca fiz isso, nunca tomei nada para aumentar o peso, essas drogas que aumentam o físico. É só treinar, é só tomar vitaminas naturais, comer bem, verduras, né? Se alimentar bem e treinar muito. O segredo do atleta está aí. É só isso que eu recomendo. Não fumar, não dormir tarde, ser um cara disciplinado. Tem que ser 3 coisas que a pessoa tem que ter: disciplina, humildade e respeito ao ser humano.